Olá, atletas, tudo bem? Bom, na última aula nós falamos sobre os substratos energéticos e nutrientes, que nós são os combustíveis do nosso corpo, né? E vocês têm acompanhado isso no aplicativo. E hoje a videoaula vai ser sobre rotinas de alimentação, ok? Então as refeições do dia, quais refeições que serão essenciais aí que a gente tenha um aporte maior de nutrientes, de quais tipos de alimentos a gente deve ingerir no começo, no meio, do fim do dia, no pré-treino, no pós-treino. Então tudo isso a gente vai esclarecer nesse vídeo aqui, ok? Vamos lá? Bom, vamos começar do início do dia. Vamos falar sobre o café da manhã, sobre o almoço, né? Então essas refeições são as primeiras do dia. A gente pode ter um aporte de carboidratos daqueles que digerem mais lentamente, disponibilizam energia de forma mais lenta, porque você vai disponibilizar essa energia para ser consumida ao longo do dia de atividade. Tá? Então não tem problema. Você colocou uma energia ali que ao longo do dia você vai gastar. O quanto de energia que você vai poder colocar via esses carboidratos é individual para cada pessoa. Então, cada pessoa ali, quando a gente fizer as reuniões individuais, eu vou falar, ó, tal atleta tem X gramas de carboidrato desse lento para você consumir durante o dia. Que seja, né, seja feito esse consumo nas primeiras horas do dia, tá? Quanto mais depois você deixar para fazer mais tarde você consumir esse tipo de carboidrato, mais vai comprometer o seu repouso na hora de você descansar. Tá? Então, por isso que não é legal fazer esse tipo de uso de carboidratos que digerem de forma mais lenta, né? E gordura também que digere de forma mais lenta durante a noite, porque à noite vocês leram o livro do Nuno Cobra, o ideal é que nosso metabolismo esteja trabalhando só em questão de recuperação do nosso corpo, fazendo todos os reparos possíveis, né, em regeneração muscular, em atividade celular, em tudo isso, né? Se você consome um carboidrato ou uma gordura ali que vai metabolizar durante a noite, você já está gastando energia para fazer a digestão daquele alimento. Então você já compromete uma energia que você tinha para recuperar seu corpo na digestão. E isso não é uma estratégia legal. Acaba o quê? Que você começa a acordar mais cansado porque comeu mal durante a noite, né? Então esse tipo de alimento é legal sim ser consumido durante as primeiras refeições, né? Que a gente está falando das primeiras, depois a gente fala sobre as refeições da noite. E proteínas, né? As proteínas são essenciais para serem distribuídas ao longo do dia, tá? Não precisa se matar de comer proteína só em um momento do dia, seja no pós-treino, seja na primeira refeição, ela tem que ser distribuída. O ideal é que até o final do dia você consiga atingir aquele valor que a gente vai determinar para cada atleta de proteína para o seu dia, né? Então, se você atingiu aquele valor, né, passou um pouquinho ou faltou um pouquinho, já vai tá bem, seu corpo vai estar bem munido para que no seu repouso você já comece a fazer uma regeneração do seu corpo de uma maneira mais adequada. E aí a sua estrutura física e sua composição corporal começam a melhorar a partir daí. Ok? Então, as primeiras refeições do dia, carboidrato pode ser de médio a longo digestão, né, de disponibilização de energia um pouco mais lenta, que pode ser um pãozinho, pode ser uma massa, né, que não exagere na questão das gramas, né? Então, por isso que é importante vocês já terem essa noção do aplicativo ali, porque ele vai te dizer exatamente quantos gramas de carboidrato aquele alimento vai te dar. Por exemplo, se você comer um pãozinho, você já atinge mais ou menos a cota que você poderia ingerir daquele tipo de carboidrato. Então tudo isso a gente alinha nas reuniões individuais. Bom, e o almoço? O almoço a gente segue a mesma linha do café da manhã, tá? Então, tomou o café da manhã, vai esperar lá o tempo para chegar o almoço, né? O almoço você pode ter um aporte maior de nutrientes, tá? Você não precisa ter uma restrição tão grande assim em relação a calorias e carboidratos, também desde que seja equilibrado, tá? Desde que você saiba e tenha noção do que você está consumindo ali, tá? Então, mas não tem tanta necessidade de você
restringir tanto, porque é uma energia que você vai disponibilizar ao longo do dia. Ainda mais se o treino de vocês for do período da tarde para a noite, ainda mais vocês vão ter energia para gastar ali no momento certo, ok? Então, em relação ao almoço, muito próximo do que é o café da manhã. Bom, agora café da tarde, jantar e chá da noite para quem faz, né? Essas são refeições que a gente já começa a tirar um pouco o pé do acelerador, né? Porque geralmente café da tarde já é finalzinho da tarde, o jantar é um pouco mais tarde também, né? E são horários próximos de que o nosso corpo já está se preparando para o repouso, né? Então, volto a dizer, né? Citar o Nuno Cobra ali, se você coloca um alimento muito pesado para você fazer a digestão durante a noite, isso vai comprometer com certeza o seu descanso, o seu repouso, a sua recuperação, né? Muitas vezes você pode acordar com preguiça, acordar indisposto, né? Cansado, por quê? Porque o seu corpo passou a noite inteira digerindo o que você comeu na noite anterior. Isso acontece muito nas refeições de fim de semana e a gente sente o efeito na segunda-feira de manhã. Nos primeiros treinos da semana a gente sente que o corpo está mais pesado. Por quê? Porque é aquilo que o seu corpo não descansou corretamente com aqueles alimentos pesados que você fez a refeição no jantar do dia anterior. Tá? Então, o ideal para o jantar, café da tarde, jantar, já são alimentos mais leves, é um aporte maior de proteínas, né? Carboidratos que sejam digeridos de forma mais rápida, frutas, cereais, né? De noite, se vai jantar, come uma proteína, que seja um omelete, que seja uma sopa, né? Ou tomar uma vitamina, coisas que vão digerir rápido, tá? Porque se você consumir, por exemplo, uma massa, uma feijoada, um lanche, né, no jantar, isso com certeza vai comprometer seu rendimento no dia seguinte, tá? Porque seu corpo, na hora de repousar, ele vai gastar uma energia para digerir. Então você vai comprometer essa energia aí que seu corpo tinha para fazer a regeneração do seu corpo. Bom, falamos sobre as alimentações do dia. E agora vamos falar sobre o pré-treino e o pós-treino, que são refeições essenciais para vocês que são atletas, né, e tem 1 ou 2 períodos ou 3 períodos de treino no dia. Tá? O que é ideal no pré-treino? O pré-treino ele sempre deve ter um aporte de carboidrato, tá? Que são digeridos de forma mais rápida, aquela energia rápida que a gente comentou na aula anterior e também no começo desse vídeo. Então são os carboidratos que vão vir das frutas, dos cereais, vitamina, né? Bater uma vitamina de leite com alguma fruta, isso vai fazer bem, né? E o tempo, né? Qual é o tempo ideal para você fazer a refeição antes de treinar? É 1 hora, tá? Então, depois de 1 hora, você vai fazer essa digestão desse alimento, vai fazer o esvaziamento gástrico, que é o tempo ideal para você esvaziar seu estômago e ter aquilo metabolizado para sua sessão de treino, tá? Então, a gente evita ao máximo treinar com aquela sensação de que tá com o alimento ali no estômago ainda, porque isso vai fazer mal para o seu treino, você não vai conseguir render porque seu corpo tá demandando energia ali no seu estômago, no seu sistema digestivo, né, para digerir e absorver aqueles nutrientes. E aí você não vai ter energia para fazer o movimento o esforço físico adequado ali que o judô vai demandar ali na hora que você está treinando. Tá? Então, no mínimo 1 hora antes, isso eu vou alinhar a quantidade de alimento para cada atleta, que aí a demanda para atleta é diferente, tá? Por conta de peso, questão de composição corporal também. Então, essa questão de quanto tempo, né, e quanto de carboidrato eu vou ingerir, né, quais alimentos eu vou ingerir, a gente vai alinhando nas reuniões individuais, ok? Poxa, mas eu preciso comer muito tempo antes da minha sessão de treino. Por exemplo, eu não consigo comer 1 hora antes do meu treino, eu tenho que comer antes, né? Então você vai ter que comer mais alimentos, tá? Para você disponibilizar, fazer aquela digestão, fazer demorar um pouquinho mais aquela digestão para você ter energia o suficiente para você gastar no treino. A ideia da gente fazer esse pré-treino é potencializar a sessão de treino, tá?
Poxa, mas eu não consigo treinar, me alimentar uma hora antes do treino. Eu só consigo fazer meia hora ou 20 minutos antes da minha sessão de treino. Aí é uma questão da gente ter que reorganizar os horários das refeições e do treino também, tá? Porque não tem como. Se a gente fizer uma refeição ali é, é, com menos tempo de esvaziamento gástrico, que geralmente dura em torno de uma hora no mínimo aí, você vai comprometer seu treino, pode ter certeza, tá? Então é muito melhor a gente reorganizar para você fazer seu treino render mais do que a gente treinar com o estômago cheio, tá? E aí também fala, poxa, mas e se eu comer menos? Se você comer menos, você vai ter menos energia para gastar. Então você não vai atingir a melhor performance ali no seu treino. E aqui a gente está falando sobre melhorar a questão física para você melhorar no esporte. Então o ideal é que a gente consiga fazer essa refeição no mínimo ali uma hora antes de treinar, com a quantidade certa de energia que a gente vai colocar, de alimento que a gente vai colocar, para você conseguir ter energia para treinar. Então essa questão de reorganização talvez a gente tenha que fazer com algumas pessoas, né? E por enquanto ainda é mais tranquilo de fazer por conta da quarentena. Então a gente tem uma flexibilidade um pouco maior aí de organizar a agenda, né? Bom, e por último agora vamos falar sobre o pós-treino. Bom, o pós-treino ele deve ser feito imediatamente depois, né? As refeições pós-treino devem ser feitas imediatamente após a sessão de treinamento, né? E o ideal é que ela seja realizada no máximo até 2 horas depois da sessão de treino. Depois disso, seu corpo entende o exercício como uma agressão ao seu corpo. Então, tudo que você vier a consumir depois de 2 horas, se você não tiver consumido nada ainda, depois que terminou o treino, o seu corpo vai entender que ele vai precisar estocar alguma parte daquela energia. Porque você ficou muito tempo sem comer, né? Sem colocar material para o seu corpo se regenerar, recuperar energia. E aí ele vai entender que ele vai precisar estocar porque ele não sabe quando vai receber essa agressão de novo. Então é uma forma de desativar o metabolismo, né? Então, no máximo ali, terminou o treino, o ideal seria já comer alguma coisa, comer uma fruta, bater uma vitamina, né? Comer um omelete, fazer algum lanche, né? Que seja mais leve, que absorva rápido, né? Porque aí tem a questão da recuperação do estoque de glicogênio que você tem no corpo. Lembram na aula anterior que eu falei que o judô predominantemente vai utilizar muito glicogênio muscular, né? É uma atividade anaeróbia, a gente não vai utilizar muito gordura como fonte de energia, e sim o carboidrato. E como a gente vai gastar muito carboidrato, a gente tem que repor isso, porque seu corpo ele precisa começar a recuperar desde a hora que você termina o treino, tá? Então, a parte mais principal na hora que você termina o treino é repor carboidrato, tá? Nem tanto a proteína. Vocês veem o pessoal de academia, né? Que vocês treinam junto com o pessoal na academia, que bate aquele shake de whey, de proteína, né? Albumina e manda depois do treino. Não tem necessidade, tá? A proteína, como eu disse no começo do vídeo aqui, ela tem que ser distribuída ao longo do dia, tá? Por quê? Porque seu corpo ele vai, a partir do momento que você terminou o treino, você precisa repor a energia que você gastou na forma de carboidrato, né? E depois, via alimentação do dia, você vai colocando matéria-prima para o seu corpo ir se regenerando ao longo desse tempo de repouso. Qual que é esse tempo de repouso? Não é só o tempo que você está dormindo. Imagina assim, você treinou hoje, né? Você treinou hoje, até a sua próxima sessão de treino, o seu corpo vai estar se recuperando, né? Então a gente precisa dar essa recuperação adequada e dar matéria-prima adequada para ele se recuperar de forma completa, né? Até a próxima sessão de treino, né? Se seu corpo não tiver totalmente recuperado até a próxima sessão de treino, você vai treinar em um rendimento abaixo, tá? Então é sempre importante a gente ter essa questão de proteína bem balanceada ao longo do dia, para a gente não ter falta na hora do seu corpo estar reconstruindo, principalmente músculo, tá?
E aí a gente começa a ganhar condicionamento físico, começa a melhorar a questão da composição corporal e vocês vão sentir um rendimento muito maior na questão do treinamento físico, tá? Então, e o tempo de recuperação vai variar de metabolismo para metabolismo, tá? Então, aí entram questões de fatores de recuperação, né? Questões psicológicas também, psicossomáticas também entram são levadas em consideração. E a parte da nutrição, né? Se você tiver uma nutrição bem alinhada, bem balanceada ali, com a estratégia correta, com certeza o seu corpo ele vai se recuperar de uma maneira mais rápida. E quanto mais rápido ele se recuperar, melhor você vai treinar, mais volume de treino você vai ter e mais rendimento você vai ganhando em menor tempo, né, ok? Então, essa questão do pós-treino é imediatamente após o término da sessão, seja ela qual for, né? Isso eu falo de treinamento físico, vocês fazendo treinos que sejam técnicos ali, questão de aplicação de golpes, ou físico mesmo, questão de musculação, de treinos de tiro, esses tipos de treinos que exigem do seu físico, tá? Esses são importantes vocês terem o aporte de carboidrato no pós-treino imediatamente. Tá? E a proteína ao longo do dia sendo distribuída de forma correta, tudo bem? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida em relação à questão alimentar, né, de distribuição de refeição, eu sei que na quarentena a rotina muda um pouco, isso tudo a gente vai ter que realinhar à medida que a gente vai voltar às atividades, vocês vão voltar às rotinas de vocês, de estudos, né, e tudo mais. Mas a primeiro momento a gente já tem que se acostumar com essa filosofia de alimentação, ok? Tendo isso alinhado já é meio caminho andado, tudo bem? Bom, qualquer dúvida me mandem no grupo e espero que tenham aproveitado bem e estou à disposição aí, mandem os comentários aí. Muito obrigado, um abraço.